Já na aula 4, o que a gente vai falar? O que regula o seu sono? Bom, agora que você sabe o que é o sono, você já sabe quanto tempo você precisa dormir e você já sabe o porquê você dorme, só que você não sabe o que regula o seu sono. Então isso é muito importante, porque quando você entende o que regula o seu sono, você vai poder também saber o que você pode fazer ou não fazer para melhorar a qualidade do seu sono. Mais uma vez, vamos lá. Então 2 é o nosso número cabalístico aqui, entendendo a questão do sono. São 2 fatores de novo. E fatores ambientais agora, tá? Então olha que legal, os fatores ambientais. Então o que é o fator ambiental e o que você pode modular? Você pode fazer com que, por exemplo, o ambiente te favoreça, ou não. Ou você pode modular o ambiente, muitas vezes, de forma inconsciente. E isso é o que você está fazendo ou que você esteja prejudicando o teu sono. Então, em linhas gerais, porque depois a gente vai para os detalhes, o que no ambiente é extremamente importante para você regular o seu sono? O primeiro de tudo é a luz. Então, a luz solar é um importante ou importantíssimo, e se não o maior de todos os sincronizadores que a gente tem, incluindo endógenos e os ambientais. Mas que raios é isso e por que isso? Porque dele depende da secreção da melatonina. Lembra que a gente falou da melatonina? Então, e o que é a melatonina? A melatonina é o nosso hormônio. Ele é o responsável por mudar o nosso modo. E a gente tem 2 modos. A gente tem o modo vigília e a gente também tem o modo sono. E quem faz a gente entrar no modo sono é a melatonina. Então, ao entrar no modo sono, não é simplesmente dormir, é fazer com que várias funções do nosso organismo mudem. E aí eu quero frisar para você, a melatonina não é um suplemento ou um hormônio do sono. A melatonina é um hormônio da noite. Então o sol, ele é um gatilho muito importante para isso. Na ausência de luz, eu tenho a secreção de melatonina. E na presença de luz, eu tenho a inibição da secreção da melatonina. Então, o que acontece? Qual é a primeira coisa que a gente pode imaginar? Se eu estou, por exemplo, num lugar muito iluminado, ou se eu estou iluminando a minha noite, eu estou confundindo o meu cérebro. Consegue entender agora? Então, já que o sol se pôs, a melatonina já deveria estar sendo produzida. E o que eu estou fazendo com relação a isso? Eu estou iluminando a minha casa, estou acendendo todas as luzes da minha casa. E aí, ou então todas as luzes que eu acho pela frente, eu vou acendendo, acendendo, acendendo. E eu já tive muito essa mania. Então, quando anoitece do lado de fora, anoitece também do lado de dentro. E de dia, o que eu tenho, ou quando eu acordo, o que eu tenho que fazer? Ou o que eu faço? Colocando então, por exemplo, o óculos escuro, porque a luz está muito forte, eu já vou colocar logo de manhã, eu demoro a inibir a melatonina e eu fico no sono lento, por exemplo. Então o sol, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer ele, usar ele a nosso favor. Então quando ele de novo se põe, é um sinal de que está na hora de diminuir a intensidade luminosa do nosso ambiente. E aí se pergunta se você está fazendo isso. E quando ele nasce, é um sinal de que, opa, eu tenho que me expor a essa luz. E aqui eu não estou falando para você ficar meia hora, 1 hora tomando sol, não é isso. Só os raios já trazem todo esse sinal para você. Então esse é um primeiro fator que é muito importante. E qual que é o segundo fator super importante? Alimentação. Então o sistema digestório, ele engloba todo um sistema também renal, ele engloba também uma série de mecanismos dentro do nosso organismo, dentro do seu organismo. Então, se você tiver uma rotina, por exemplo, de alimentar fixa, você acaba otimizando muito as funções do seu corpo. Se você tiver, por exemplo, alimentações nos mesmos horários, mais ou menos o mesmo conteúdo e o mesmo tipo de alimentação, você está otimizando as funções dentro do seu organismo. E essa otimização cíclica e frequente faz com que você acaba fortalecendo o seu ritmo. Então esse é o segundo fator ambiental importante, né? A alimentação. E qual é o terceiro? Atividade. Então a atividade, ela é muito importante. Não estou falando aqui da atividade física, intensa, esporte, nada disso. Eu estou falando um padrão de atividade. Então algumas pessoas têm um padrão de atividade mais matutino, algumas pessoas têm um padrão de atividade mais vespertino, ou mais durante a tarde e a noite. Então manter esse padrão de atividade constante, ele acaba favorecendo os seus sinalizadores.
E agora, esses sinalizadores do quê? Então, ao sincronizar o seu organismo, o meu organismo com o ambiente, a gente acaba falando dos fatores ambientais. E aí a gente vai falar dos fatores endógenos, que são fatores que nós podemos regular, só que é um pouco mais difícil. O que são esses fatores endógenos? É a temperatura, por exemplo, do nosso organismo, é a pressão arterial, é a frequência cardíaca, é uma série de outras condições metabólicas que a gente precisa estar de modo geral ou funcionar de modo geral. Então, para junto com esses fatores ambientais, a gente propiciar o sono. Então, assim, o sono ele é super dinâmico. Ele tem momentos que oscila, ele tem fases, e esses fatores endógenos eles são super importantes também para diferenciar essas fases do sono. Então, talvez a gente possa pensar que o fator ambiental, eles modulam muito o dormir e o acordar, e o que o fator endógeno são muito associados com a estrutura do nosso sono. Porém, os dois fatores, eles são extremamente importantes para que a gente tenha um sono de melhor qualidade, ou que a gente consiga dormir melhor. Então pense sobre isso.